Uma revelação importante daquele que já foi um dos maiores executivos da TV brasileira. Ele afirmou essa semana que ajudou um dos candidatos à presidência da República. A declaração reacendeu a polêmica sobre como a televisão influenciou no resultado da primeira eleição direta para presidente depois do regime militar. José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni. Ele já foi o homem mais poderoso da Rede Globo, abaixo apenas do dono, Roberto Marinho. Tinha influência em todas as produções da emissora. Agora, aos 76 anos, Boni lançou um livro de memórias. Olha, eu acho que foi injusto com todos. E durante uma entrevista ao canal Globo News, da própria Globo, ele fez uma revelação surpreendente sobre a história recente do Brasil. Você, como grande nome da TV, chegou a ser procurado por algum candidato na primeira eleição direta para presidente depois do fim do regime militar? Que conselho objetivo você deu? Então, nós fomos procurados pela assessoria do Collor, e o Miguel Pires Gonçalves é que pediu que eu desse alguns palpites. E eu achei que a briga do Collor com o Lula nos debates estava desigual, porque o Lula era o povo. Mas nós entendemos que o trabalhador era acima de respeito. E o Collor era a autoridade. Nós temos que respeitar a decisão que vier a sair do Congresso Nacional democraticamente. Miguel Pires Gonçalves era o superintendente executivo da Rede Globo. O ano era 1989. Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva disputavam o segundo turno da eleição para presidente. Nós conseguimos tirar a gravata do Collor, botar um pouco de suor com uma glicerinazinha e colocamos as pastas todas que estavam ali com supostas denúncias contra o Lula, mas as pastas estavam inteiramente vazias, com papéis em branco. Foi uma maneira de melhorar a postura do Collor junto ao espectador para ficar em pé de igualdade com a popularidade do Lula. Uma assessoria como essa custa milhões no mercado das campanhas eleitorais. E agora, pela primeira vez, um homem do alto escalão da Globo admite abertamente que a emissora manipulou a participação de um candidato à presidência. O último debate entre Collor e Lula antes do segundo turno aconteceu aqui na sede da TV Bandeirantes, em São Paulo. Ele foi transmitido para todo o Brasil por 4 emissoras, entre elas a Rede Globo. Agora, a entrevista de Boni revela os bastidores daquele debate. O suor de Collor no debate, então, foi produzido? Todo aquele debate não o conteúdo. O conteúdo era do Collor mesmo. Mas a parte, vamos dizer assim, informal, nós é que fizemos. É fundamental que a gente combata a inflação para ter condições de elevar o salário real do trabalhador. Para mim não foi nenhuma surpresa, porque eu trabalhei na campanha como assessor do Lula. O jornalista Ricardo Couto trabalhava com Lula naquela eleição. Hoje ele é colunista da Record News e do portal R7. Ele guarda na memória uma cena curiosa que aconteceu durante uma reunião com os assessores dos candidatos para definir as regras do debate. Tomei um susto quando eu vi entrando na sala juntos, né, o Claudio Humberto, assessor de imprensa do Collor, e o Alberico Souza Cruz, que era diretor da Globo na época, juntos. E até brinquei, né? Estou ferrado, né? Vocês dois juntos aí e tal, né? Aí eles deram risada e falaram, foi uma coincidência, né? Pegamos o mesmo voo no Rio para vir para São Paulo e tal. Mas isso mostra bem até que ponto ia, né, a participação da Globo na história. Durante a campanha, Collor deixou mesmo a gravata de lado e foi para o meio do povo. Já no debate, as pastas com supostas denúncias mencionadas por Boni eram visíveis na mesa de Collor. Quando o Lula saiu da casa dele naquela noite para ir para o estúdio da Bandeirantes, veio um recado do filho dele, né, que tinham ligado de Brasília, dizendo que o Collor ia levar umas pastas amarelas com denúncias pessoais. O Lula chegou a pensar em não ir no debate, que não queria nem cumprimentar o Collor. Esse especialista em marketing político afirma: truques como os que Boni usou em Collor podem mesmo influenciar uma campanha. Essa questão da imagem acaba sendo muito importante. Foi evidente o que aconteceu ali.
né? Assim, e era evidente que naquele momento isso tinha uma força muito grande, tinha uma capacidade de intervenção no processo político muito grande. Collor rebateu as declarações de Boni. Diz que não recebeu nenhuma ajuda. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, afirmou que o ex-executivo da Globo mentiu sobre o debate. Mas Collor não negou as relações que mantinha com Roberto Marinho, o presidente das organizações Globo na época. Ele diz: nunca pedi para falar com o Boni. Meu contato era direto com o Dr. Roberto. O atual diretor da Central Globo de Jornalismo, Ali Camel, tentou isentar a emissora. Segundo ele, o auxílio que Collor recebeu teria sido iniciativa do Boni como cidadão, mesmo que com o consentimento de Roberto Marinho. O livro de Boni fala sobre os bastidores da TV Globo. Nossa equipe conversou com ele durante o lançamento da obra no Rio. Boni disse que Collor talvez não saiba da ajuda que recebeu. Essa é uma coisa já antiga, eu não sei nem se ele sabe disso. O fato é que a Zélia Cardoso de Mello me pediu para dar algumas dicas. Eu não ajudei ninguém, eu dei umas dicas naturais. Como alguém ajuda o Lula a botar uma gravata bonita, pode ajudar o Collor a deixar a gravata torta. Uma coisa muito simples. Mas eu acho que ele nem ficou sabendo direito que esses assessores me pediram essa dica. Eu deixo esse assunto, tá mortinho. Foi uma ajuda espontânea, não teve envolvimento da Globo. Assunto encerrado, isso não tem nada a ver com uma bobagem. Assunto é espontâneo. Eu até naquele momento votei nele, mas foi a Zélia que me pediu para dar umas dicas, mas eu tenho a impressão de que nem chegou a ele. Na Globo News, poucos dias antes, a declaração de Boni foi bem diferente. Ele citou o nome de um executivo da Globo. Veja de novo. E o Miguel Pires Gonçalves é que pediu que eu desse alguns palpites. São declarações históricas, né? Porque a primeira vez que alguém de dentro da Globo, não é qualquer um, era o manda-chuva da Globo, o Boni, né? Admite, né? Reconhece e conta como foi a ajuda que a maior rede de televisão do país deu ao candidato Fernando Collor de Mello em 89. A polêmica que envolve a Rede Globo e a campanha de 1989 tem outro episódio que entrou para a história do Brasil. Veja agora no Jornal Nacional. O Jornal Nacional exibiu um resumo do último debate no dia seguinte. Uma versão manipulada do que de fato aconteceu. Reveja agora alguns momentos do debate. Prendiam a bandeira vermelha. A edição mostrou os melhores momentos de Collor. Isso é uma atitude democrática? E os piores de Lula. Até hoje, a edição do Jornal Nacional é considerada decisiva para o resultado das eleições. Continuaremos juntos no próximo dia 17. Lula estava numa linha ascendente e Collor caindo. No final da campanha, quando houve o debate e a edição do debate e a repercussão do debate na opinião pública, essa tendência se inverteu. O Collor subiu, acabou ganhando a eleição e o Lula caiu. E como o único fato novo, de grande magnitude que aconteceu foi aquele debate e a edição, isso alterou o índice de intenção de votos e deve ter sido a causa principal da vitória do Collor de Mello. A história da edição do debate já era conhecida. Agora, a entrevista de Boni mostra detalhes da atuação da Globo naquele momento e ao longo da campanha de Collor. Nunca ninguém de lá de dentro da Globo efetivamente tinha assumido com tanto descaramento essa manipulação que foi feita em relação à campanha eleitoral de 89. Com a democracia que hoje impera no Brasil. Nós conseguimos tirar a gravata do Collor, botar um pouco de suor com uma glicerinazinha e colocamos as pastas todas que estavam ali com supostas denúncias contra o Lula, mas as pastas estavam inteiramente vazias, com papéis em branco.